Nós vamos começar agora, né? Já está no nosso horário para a apresentação do primeiro trabalho, que é o trabalho da Rita, né? Que vai falar sobre o acidente, né? O título do trabalho, acidente de Brumadinho, valoração das ações dos principais players de minério no mundo. Então, Rita, você tem 15 minutos para apresentar, depois nós iremos com algumas sugestões, contribuições e 5 minutinhos para perguntas, tá bom? Beleza, tá bom. Aqui. Eu só gostaria de confirmar, o som ele tá legal assim ou preciso colocar o fone de ouvido? Tá, para mim está ótimo. Tá bom, vou manter assim então. Opa, tô no slide 20 aqui. Então, o meu nome, como vocês já viram, meu nome é Rita de Cássia da Silva. Eu sou estudante de mestrado em contabilidade na Universidade Federal do Paraná e em parceria com o professor doutor Cláudio Marcelo Eduardo Barros, nós desenvolvemos o paper com o tema O Acidente de Brumadinho e a Valoração de Ações dos Principais Players de Minério no Mundo. A nossa apresentação ela está dividida nos seguintes tópicos: aspectos introdutórios, objetivo, referencial teórico, metodologia, resultados, contribuições, impactos da pesquisa e considerações finais. No dia 25 de janeiro de 2019, ocorreu uma das maiores catástrofes do setor de mineração dos últimos anos, que foi o rompimento da barragem 1 na mina de Córrego Feijão, pertencente à mineradora Vale S.A. Esse acidente ele causou alguns impactos, tanto social como ambiental. Foram mais de 300 vítimas, além da devastação de áreas produtivas e a contaminação de alguns rios da região. Pode também, além disso, ter causado alguns impactos mundiais, pois a Vale ela está entre os 5 maiores players do mercado mundial de aço, e um acidente nessa amplitude não poderia passar despercebido pelos agentes financeiros. Algumas consequências podem ter sido causadas também por esse acidente. Aproximadamente uma semana após o acidente, o anúncio de redução da produção, a Vale fez esse anúncio, e isso pode ter causado um impacto mundial também, porque a Vale é uma grande exportadora e produtora de aço no mundo. Este evento ele pode ter causado também possíveis efeitos sobre as empresas envolvidas, sendo um efeito sobre a própria empresa, os ativos da própria empresa Vale S.A., negociados no Brasil e fora do país, algumas pares nacionais, suas pares internacionais e as suas pares internacionais. O estudo, apesar de ele oferecer um cenário de natureza endógena, ele pode ter causado algumas consequências econômicas e sociais. Dessa forma, essa pesquisa ela ajuda a compreender como que o mercado de ações se comporta diante de um desastre corporativo e permite também avaliar se houve ou não o contágio entre as empresas do mesmo setor. Nosso objetivo de pesquisa é analisar os impactos causados no apressamento das ações da Vale, em decorrência do desastre de Brumadinho, em 2019, e, simultaneamente, analisar a valoração das ações e seus pares nacionais e internacionais no período do acidente e após o evento ocorrido. Alguns estudos nós apresentamos um referencial teórico sobre desastres corporativos. Então, temos alguns estudos sobre o setor elétrico, em particular o setor elétrico de energia nuclear. Foram alguns acidentes importantes da história, e os autores eles chegaram praticamente ao mesmo resultado, que os resultados afetaram, foram afetadas as empresas envolvidas, mas apenas do mesmo setor. E, nesse caso, esses autores concluíram que houve um efeito contágio nas empresas do mesmo setor, nas empresas pares, e nas empresas, além da empresa que foi afetado também as suas empresas pares. O setor de petróleo
também teve um acidente, e algumas pesquisas demonstraram o efeito que ocorreu no mercado, apresentaram também um efeito negativo e também ocorreu o efeito contágio. Já no setor têxtil, teve um estudo, foi apresentado por Jacobs e Singal. Eles analisaram um evento isolado, ocorrido num hotel, que é o Rana Plaza, em Bangladesh, e esse acidente, ele afetou apenas o setor, a empresa não afetou o setor têxtil como um todo. E logo também os resultados se dissiparam e não afetou apenas no dia do acidente, não afetou no longo prazo. O setor de mineração também teve um estudo apresentado por Araújo Soares e Abreu, inclusive foi um acidente da Vale, que foi do Mariana, em 2015, e os autores também chegaram ao resultado que afetou a empresa mais diretamente apenas no dia do acidente, não afetando no longo prazo, e não ocorreu o efeito contágio no setor, porque os resultados logo se dissiparam, não teve tanto impacto. Quanto ao efeito contágio, inicialmente ele foi comentado por Forbes e Rigobon, que apresentaram algumas ideias sobre como funciona o contágio financeiro. Então, eles definiram como uma correlação entre mercados financeiros em períodos de recessão econômica. Então, nesse contexto, eles afirmam que essa correlação causa um efeito cascata nesses mercados, quando um é afetado, quando um se movimenta, o outro se movimenta também. E essa movimentação ela pode ser no mesmo sentido, né? Positiva ou negativa. Pode ser contrária ou não. Em 2007, um estudo foi apresentado sobre conceitos do efeito contágio por Li, Wu e Wang, e eles apresentaram 3 pontos que definem o efeito contágio, que seria o processo de transmissão de impactos positivos ou negativos entre os países, choques em comum entre países e a identificação de mudanças ocorridas em um período turbulento que pode causar variações significativas entre os mercados. Nossa pesquisa ela é exploratória e tem abordagem quantitativa. Nosso método, a gente adotou o estudo de eventos, abordagem de estudo de eventos, e o estudo de eventos ele ajuda a verificar os resultados das empresas, e tem a finalidade também de observar, o nosso estudo ele tem a finalidade de observar a ocorrência ou não do efeito contágio no setor. O estudo de eventos, ele identifica os retornos anormais no apressamento das ações, assim como o retorno anormal acumulado e permite também identificar se o ativo foi influenciado positivamente, negativamente, ou se não teve efeito nenhum, teve efeito neutro sobre o ativo das empresas. O retorno anormal ele é definido como uma medida para indicar a influência causada por um evento, e o retorno anormal acumulado uma medida de retornos anormais totais em um período. A nossa amostra ela está dividida em 3 blocos de pesquisa, que seriam 4 ativos da Vale, 8 pares nacionais e 14 pares internacionais. O nosso teste de hipótese ele foi aplicado para identificar o evento e se ele afeta os retornos anormais das empresas pares da Vale. Aqui nós temos alguns resultados das empresas, nós colocamos aqui os resultados a partir da data zero, até mesmo pelo espaço. Então, nós notamos que a Vale ela apresentou fortes retornos negativos na data zero, sendo que as pares nacionais elas não tiveram tanto impacto, exceto essa companhia, que ela é a Bradespar, ela apresentou esse resultado similar aos resultados negativos da Vale, devido a ter participação acionária na Vale, e ela, inclusive, participa da administração da empresa. Mas, olhando as demais empresas, elas não foram tão impactadas pelo evento. E, dessa forma, elas não caracterizam um efeito contágio. Já nas pares internacionais, nós notamos que elas tiveram bastante variações nos resultados. Então, elas apresentaram os retornos anormais positivos e significativos,
principalmente após o evento, né? Então, ela teve aqui 2 dias depois, tiveram bastante retornos positivos e significativos, e isso caracteriza que a empresa ela foi afetada positivamente pelo evento. Quanto aos retornos normais acumulados, nós notamos aqui uma forte queda nos ativos da Vale. Aqui os retornos normais acumulados apenas dos ativos da Vale negociado no Brasil, Alemanha, Argentina e Estados Unidos. E logo em seguida, nós verificamos que o mercado tem grandes incertezas devido às grandes variações que ele tem. Tem momentos de aumento de retornos, momentos de queda e variações até o final do período analisado. Quanto às pares nacionais, a gente percebe que elas se mantiveram, a grande parte das empresas se mantiveram estáveis em relação ao ativo da Vale, que é essa linha vermelha, com exceção da Companhia Siderúrgica Nacional, que é essa linha verde, mas esse resultado da Companhia Siderúrgica Nacional pode ser decorrente do fato dela ter assinado um contrato de negociação de fornecimento de minério do ferro para um fornecedor para fornecimento internacional, para exportação. Então, pode não ter vínculo com o acidente de Brumadinho. Nas pares internacionais, a gente nota que visualiza aqui no CAR que se mostram crescentes para grande parte das empresas, destacando a empresa Champion Iron, que esse resultado também pode ser atribuído a um prêmio que a empresa ganhou nesse mesmo período de melhor desempenho no setor, e isso trouxe resultados extraordinários para a companhia. As demais empresas, elas também tiveram os retornos positivos, mas gradativos e constantes. Elas chegaram, então, a um CAR positivo e significativo, conforme nós podemos visualizar aqui no gráfico os retornos crescentes até o final do período. Aqui nós trouxemos algo a mais, esse gráfico ele não está no artigo, após o envio para o Congresso USP, nós continuamos trabalhando no artigo e acrescentamos alguns resultados a mais para conseguir identificar melhor o mercado. Então, nós colocamos aqui o CAR, aqui nós temos a representação gráfica dele, dos ativos da Vale negociados no Brasil, Estados Unidos, Alemanha e Argentina, considerando as significâncias de 1%, 5% e 10%. Então, pelo CAR, a gente consegue visualizar melhor, mais claramente, né, o grau de incerteza dos investidores no período. E nós vemos aqui que ocorreu, conforme nós já vimos lá no CAR, nós temos uma forte queda, né, nos ativos, na linha do CAR, que aqui ele tem o CAR da Vale como um todo, né? Ele tem uma forte queda, ultrapassando todas as linhas de confiança, e ele se manteve negativo. Até a chegada de novas informações, aqui nós percebemos que o mercado ele se manteve num compasso de espera, até que chegou um momento, após aproximadamente 30 dias do evento, a empresa ela teve uma grande recuperação e chegou ao lado positivo, chegando até mesmo a tangenciar aqui a linha de confiança de 10% em 2 momentos. Logo após, os retornos eles se normalizaram e permaneceram na região de nulidade do CAR, se mantiveram mais constantes. Isso demonstra que os resultados foram se dissipando e se regularizando conforme o mercado. Algumas contribuições do estudo é buscar entender as reações do mercado e como que o setor é afetado por um acidente corporativo, como esse tipo de evento. E também poder auxiliar os investidores na redução das incertezas e permitir que uma interpretação do mercado de capitais diante de um evento inesperado, como ocorreu esse da Vale. E isso ajuda os investidores no gerenciamento, na diversificação de carteiras, considerando que uma tragédia nesse porte pode prejudicar não apenas o setor, mas também outros setores que envolvem a companhia de alguma forma. Uma outra contribuição também seria para a temática do estudo de eventos corporativos. Esse estudo ele permite ampliar o campo de pesquisa para esse tipo de evento.
Alguns impactos da pesquisa são consequências, né, econômicas e sociais, com a finalidade de facilitar a análise comportamental dos investidores, o efeito em empresas pares, assim como possíveis ganhos ou perdas sobre os seus ativos, e a correta seleção de investimento. O estudo ele permitiu verificar o tempo necessário que a empresa leva para se recuperar de um ativo diante de eventos negativos, ou seja, o tempo que a empresa leva, pelo menos, para se aproximar do seu estado normal de precificação, como era antes do acidente. Algumas considerações finais. Avalia se ela foi diretamente afetada pelo acidente no primeiro dia de cotação da empresa. Quanto às empresas pares nacionais, os efeitos foram neutros, com exceção da Bradespar, devido à participação na companhia. E quanto às pares internacionais, houve uma propagação de efeitos positivos, considerando que alguns ativos tiveram influência de outros fatores que motivaram retornos anormais positivos e de grande significância. Então, diante desses resultados apresentados, nós percebemos que as empresas pares elas não caracterizam o efeito contágio, e as empresas pares internacionais elas possuem uma grande tendência para o efeito contágio. Aqui nós colocamos algumas das nossas principais referências, e o que eu tenho para apresentar seria isso. Agradeço muito a atenção de todos. Obrigada, Rita, e parabéns pela apresentação. Obrigada. Eu vou fazer aqui pontuar algumas coisas, falar um pouquinho do seu trabalho, tá? A princípio, já parabenizá-la, né, a você e ao Cláudio pelo trabalho realizado, e dizer que esse é um tema que é relevante, né, para a área. Eu penso que, para mim, eu achei atual, entendi como também de contribuição efetiva para a área, né. Outro aspecto bastante positivo no seu trabalho é essa ligação entre a proposta, a metodologia utilizada, né, para encontrar os resultados, uma revisão de literatura que comunica bem, né, uma leitura bastante agradável, né, compreensível. Tem um desenho científico, como eu falei, coerente. Eu fiz algumas anotações, não estou vendo vocês agora, mas se você, inclusive, Rita, se você quiser fazer alguma anotação sobre o que eu colocar para a gente conversar, seria bacana, porque nesse momento eu não te vejo, que eu estou vendo justamente as minhas anotações, tá bom? Você me ouve direitinho? Tô ouvindo sim, Ok, joia, pronto. Então, aí eu trouxe mais aqui também alguns aspectos que eu notei. Por exemplo, assim, o resumo, né? Você traz com o objetivo analisar os impactos. Aí eu fiquei pensando na leitura do trabalho, de trazer uma sugestão para você, assim, de tentar ver se não seria mais coerente a ideia de conhecer o comportamento dessa precificação, sabe? Porque quando a gente fala assim, analisar impacto, né? Eu fiquei um pouco aqui buscando essa questão dos impactos, entendeu? Na discussão dos resultados. Mas é algo que, para ver, está amarrado o objetivo, está dentro daquilo que você propõe lá. Eu só pensei em mudar um pouquinho o verbo, e nessa ideia realmente do comportamento dessas ações diante do fato, ok? Também aqui na própria redação, foi lá do objetivo, quando eu olhei no resumo. A gente pensando um pouquinho aqui na introdução, né, eu senti falta, né, assim, da problematização do problema de uma forma mais enfática, né? O problema específico, o problema de pesquisa em si, ele não aparece, mas eu digo assim, a problematização enfática, porque a gente não precisa necessariamente escrever o problema, mas essa problematização ficar mais clara no texto, sabe? Também, assim,
eu não percebi também, não é muito comum a gente encontrar nos artigos, mas a, colocar um pouco do resultado para a gente não ficar com aquela coisa do mistério, né? Porque eu penso assim que uma época mais atrás a gente colocava a introdução como quase uma expectativa, filme, como se fosse assistir a um filme e que a gente não pode saber o final. Mas a introdução ela tem que realmente já ir trazendo algumas informações para o leitor, né, que vai mostrar ali, se nessa introdução ele vai ter interesse ou não sobre o todo, né? Assim como o resumo é um importante, né, texto de comunicação sintética, de uma maneira mais sintética, a introdução ela precisa dessa contextualização, ou uma problematização do problema, objetivo, a metodologia, ainda que não seja na profundidade da sessão específica, contribuição justificativa, né, para esse trabalho ser realizado, um pouquinho do resultado e, assim, terminar com a cápsula, as sessões do estudo, né? Não são sessões, não são capítulos. Então, a primeira sessão a gente vai trazer isso, só para ir trazendo, situar melhor o leitor, né, em relação ao texto que você está propondo direitinho, tá bom? Tem uma frase que eu vi lá no texto, você fala assim, que comandos justificativas, né, de contribuições auxiliar os investidores na interpretação de certezas, em termos de gerenciamento, carteiras. Eu senti falta de algo mais específico, assim, para não ficar de uma forma geral, sabe? Mas aí também não é nada que vá nenhum demérito ao seu texto, não, só uma opinião minha, tá? Aí eu senti falta também de mais criticidade nessa apresentação do referencial. Você traz resultados de pesquisa, mas você não coloca lá se há uma evolução, se há contraposição de ideias, né? São alguns estudos, você apresenta alguns estudos, eu não vou enumerá-los agora, mas aí que são os que você vai colocando lá desde o momento da introdução, né? Mas aí você é mais enfática no referencial, e aí eu senti um pouco de falta dessa conversa. Também, assim, a abertura, né, de sessão sem comentário. Aí você abre, acho que no referencial, coloca referencial, deixa eu ver se aqui, e não aparece, eu não sei se é no referencial ou é no resultado. Fica lá o tópico, né? Aí a ideia é que tal se colocar direto o tema que vai ser discutido naquela sessão, né? Que você traz um pouquinho de estudos anteriores, né? E depois você vai falando sobre a teoria que você utiliza para justificar o estudo, né? Tu tem que ser um pouquinho mais rápido. Tem uma tabelinha também que eu achei que poderia ser mais uma fonte maior, mas eu sei que é problema de espaço também. A ideia, uma expressão que tem lá, correlação correta, seleção correta, mas depois eu vi que era uma citação, eu tinha colocado aqui como juízo de valor, mas não, tudo bem. Dessa forma, esse estudo... tem uma expressão assim, este estudo concorda, né? Eu sugeri você colocava o encontro das ideias de tais autores, né? Que isso aqui é o bacana, que você já percebe a sua conversa no texto, a sua contribuição no texto e os estudos que você realizou anteriormente para que o trabalho fosse realizado, né? Também, assim, a gente umas frases, olha, por exemplo, que alguns ativos a gente tentar usar o menos possível, de uma maneira geral, né, isso serve, uma forma, um hábito que a gente tem de escrever, eu tenho, você tem, nós temos, né, usar esses termos, alguns, algumas, e deixa uma ideia vaga sobre o que você está querendo explorar, né, eu entendo também que a conclusão, essas considerações finais, você poderia ampliar um pouco, sabe? E também no referencial, trazer mais da literatura, buscar trazer uma discussão mais forte, né, da revisão que você explorou, né, certo? É fundamentalmente isso, tá? Sai aqui dessa página para eu poder te ver.
Você quer fazer uma pergunta? Alguma pergunta, Rita? Não, eu gostei bastante das suas considerações, inclusive algumas vão até de encontro com a avaliação que nós recebemos no trabalho escrito, né? Hum, E, inclusive, nós trabalhamos alguns pontos, praticamente os pontos que foram colocados lá na avaliação, nós fizemos as alterações, os ajustes, e vou agregar agora, nós vamos agregar as complementações que foram apontadas por você, que certo. realmente as considerações finais nós ampliamos, e Uhum. alguns pontos também da análise, e essa conversa que faz o referencial teórico com a análise, nós complementamos, então nós temos uma nova versão praticamente desse artigo, agora pronto, só não trouxe esses resultados ajustados, porque eu queria demonstrar da mesma forma do estudo que eu tinha Certeza. feito inicialmente. Não, não, com Mas eu certeza. agradeço bastante, as considerações são muito coerentes, e com certeza nós vamos ajustar dessa forma. Tá joia. Então, agradeço a vocês por terem submetido o trabalho, né, e realizado essa proposta de pesquisa. A gente está com o tempinho apertado, né, mas se alguém se quiser fazer alguma pergunta para a Rita, né, sobre a questão do trabalho que ela desenvolveu, é, pronto. Posso, Iracema? Deve, deve. Bom, obrigada. Bom dia a todos. Eu sou a professora Tatiana Albanesa, aqui do Departamento de Contabilidade Atuária da FEA USP. Bom, primeiro eu queria parabenizar a Rita e o Cláudio pelo trabalho, muito interessante. Acho que esse efeito, né, de queda das ações já era esperado, né, dada a magnitude do evento ocorrido, mas essa análise que vocês fizeram do impacto nos pares deixou o trabalho muito interessante. Eu queria só fazer algumas sugestões de melhoria, Rita, e depois você avalia junto com o Cláudio se vale a pena considerar alguma delas, tá? Coisas pequenas, assim, eu concordo com tudo que a professora Iracema colocou, e acho que o ponto, assim, eu considero que o ponto principal que ela traz logo no início da fala dela é sobre o objetivo do trabalho. Eu também concordo que, para fins de publicação, até internacional, eu acho que é melhor vocês falarem em análise do comportamento do que de impacto, porque quando a gente fala em impacto, a gente já pensa logo em causa e efeito. E eu acho que se vocês submeterem esse trabalho para um periódico internacional ou nacional, o ponto que eles vão pegar é que não foram utilizados métodos de inferência causal para análise dos dados. Então, eu acho que é melhor atenuar um pouco a linguagem e não falar em impacto, mas em análise da associação entre o evento e o apressamento, análise do comportamento, como a professora Iracema colocou. Então, acho, por dois motivos, né? Primeiro, a dificuldade de mensurar os fatores que impactam ou que determinam o retorno. E depois, essa questão que eu coloquei primeiro sobre a ausência de métodos de inferência causal, como o diff-in-diff, propensity score matching, e por aí vai. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria colocar como contribuição é mais um ajuste metodológico, né? Nas hipóteses, eu vejo que vocês pensaram, né, mais em hipóteses estatísticas do que metodológicas, porque tem lá a hipótese de negação e a afirmação, né? Eu não escreveria dessa forma e colocaria de forma bem objetiva qual que é a hipótese de pesquisa. Não pensaria em hipótese de afirmação e negação, como está escrito, né? Aqui o que eu acredito com base na literatura, né? E aí até a escrita fica mais objetiva, né? Fundamental para a publicação do trabalho, testes de robustez, né? Outras formas de calcular retorno, outras formas de calcular retorno anormal e outras modelagens estatísticas, né? Será que os resultados mudam se a gente alterar a forma de cálculo das principais proxies e também os métodos utilizados? Isso é algo que vão cobrar de vocês para publicação num periódico, que é o objetivo final aqui, né, que a gente está falando. E por último, lá nas conclusões, né, onde vocês colocam que os resultados podem ser generalizados, eu também não colocaria isso, atenuaria também o meu discurso,
eliminaria, não, eu tenho dúvidas, né, se podem ser generalizados pelo tamanho da amostra e pelos métodos também, pela modelagem que foi utilizada, tá? Então, assim, quando a gente manda para o Congresso, né, é para isso mesmo, para a gente receber contribuições, avaliar o que compensa, já pensar num periódico lá na frente, né, para submeter o artigo, e aí, dependendo de qual periódico, quantos ajustes fazer, né? Então, eu acho que é por aí. Acho que de tudo que eu falei aqui, eu acho que teste de robustez não tem como não colocar uma sessão no paper focando nisso, tá bom? Mas parabéns, gostei bastante mesmo do trabalho, ficou muito interessante a análise, acho que qualquer periódico teria interesse em publicar esse tema, e aí é questão de ajustar mesmo para lapidar um pouco mais, tá bom? Era isso. Tá bom, muito obrigada, professora. Então, Nada, obrigada, fica à professora disposição. Tatiana. O Moacir, ele está com a mãozinha levantada, a gente vai ouvi-lo. Agora tem que ser assim, coisa de um minutinho também, bem como a professora Tatiana fez, porque tem a apresentação do próximo, tá bom? A palavra é sua. Eu não estou te ouvindo, Moacir, eu acho que está mudo, né? Não tá, não te escuto. Vocês escutam? Estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Ah, perfeito. Então, acho que é só aqueles 3.000 microfones diferentes que a gente tem aqui nos computadores. Rita, parabéns pelo trabalho, pela pesquisa. Eu só tenho algumas dúvidas. Aquilo que a professora, eu sou o professor Moacir da FURB, né? Aquilo que a professora Tatiana comentou, eu também acho que era interessante. Eu até sugeri, né? Eu não li a tua pesquisa, eu só dei uma corrida de olho assim agora, né? Que eu achei interessante o tema, e até me veio à cabeça porque talvez se vocês rodassem um diff em diff, vocês teriam algumas análises interessantes aí do modelo, tá? Que eu acho que é um ponto legal. Conceitualmente, aí estou pensando um pouco mais teórico, eu acho que talvez vocês retomarem um pouco, porque se vocês olharem a teoria de Markowitz dos portfólios, ele já fala dessa dependência entre alguns ativos quando eles estão dentro de uma carteira, né? Eles têm lá a composição. Então, talvez isso pode ser resgatado e pode ser até um antecedente conceitual dos teus artigos sobre que tu tratou ali na tua sessão do efeito contágio lá, né, 2.2. Eu acho que daí talvez se tu retomar um pouco essa discussão de finanças clássicas te ajuda, por exemplo, num periódico um pouco mais de finanças, né, um foco mais assim. E por último, uma dúvida metodológica que eu tive é se tu usou as cotações todas em mesma moeda, porque tu pode ter um efeito câmbio aí, eu não sei se, né, dentro das ações, por exemplo, na própria Vale, tu tens quatro bolsas diferentes. Às vezes pode ter um efeito de flutuação no câmbio e aí eu acho que só observar isso. Mas no mais, parabéns pelo trabalho, acho que ele é bem interessante mesmo. Aquele teu gráfico que tu adicionou agora ali, que tem os intervalos de confiança para controlar, eu acho que foi bem interessante e recomendo inserir no trabalho também. Parabéns, obrigado pelo Obrigada. Só respondendo, professor, nós usamos todo em dólar, usamos a mesma moeda. Até o professor Cláudio, que é meu orientador, nós fizemos inicialmente com a moeda de cada país, e daí nós refizemos com apenas a moeda em dólar, que ele comentou sobre exatamente esse ponto que você comentou. Muito obrigada pelas considerações, professor, e nós incluímos esse gráfico do CAR, das pares nacionais e das pares internacionais. Até não trouxe esses gráficos das pares por ser devido ao espaço, o tempo também, né, da apresentação. Ok, parabéns, muito obrigada, professor Moacir. E agora vamos à apresentação do nosso segundo trabalho, né, da sessão, que é o Deep Neural, né, Networks, e uma análise quantitativa de métricas de valuation ciclicamente ajustados com determinantes de retornos futuros, de Felipe e da professora Tatiana. Então, Felipe, a mesma coisa, ou professora Tatiana, como vocês vão se dividir, são 15 minutos, mais 10 para alguns comentários e a participação do público que está aqui na nossa sala. Boa sorte, ótima apresentação.
Obrigado. Eu vou compartilhar a tela. Vamos lá. Vocês estão enxergando? Estamos sim, Felipe. Sim, para mim está ótimo aqui. Tá bom, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, queria citar um pouquinho das principais fontes que motivaram o estudo. A gente citou diversos, mas eu acho que os mais relevantes na construção da estrutura do nosso artigo foram esses. Bom, em primeiro lugar, em 1934, o Graham e o Dodge, no Security Analysis, fizeram a primeira proposição de olhar métricas de valuation, só que suavizadas por um período de determinados anos. Eles falam de 5 a 7, talvez 10 anos. Assim, você consegue eliminar os efeitos dos ciclos econômicos no seu indicador. Em 1988, os professores Campbell e Schiller fizeram o CAPE, desenvolveram esse indicador. Na verdade, ele pega esse conceito do Graham do Dodge, de suavizar através de uma média, da aplicação de uma média nos lucros, e também corrige esses valores pela inflação, porque assim você consegue suavizar mais essa questão de efeitos econômicos no longo prazo. O seu indicador, você tira ruídos, como a gente chama no artigo, você tira ruídos de curto prazo. Bom, depois disso, muito foi feito no estudo do CAPE, mas olhando índices americanos, às vezes grupos de ações americanas, e a nossa ideia era expandir um pouco, e a gente se baseou bastante nos artigos do Clement, do Faber e do Keimlin. Todos esses artigos olharam o CAPE, mas aplicaram índices de ações globalmente, e eles atingiram alguns resultados parecidos em termos de não linearidade dos retornos. Na verdade, a gente enxerga muito mais próximo de um retorno de uma curva logarítmica. Todos eles atingiram boas relações. O Keimlin encontrou uma mediana de menos 0,70 na correlação entre o CAPE e os retornos. Como o CAPE ele é feito, para quem deu uma olhadinha no artigo, os preços estão no numerador, ele é negativamente relacionado com o retorno, ou seja, CAPEs maiores indicam, no geral, retornos menores. Bom, só que todos esses artigos também suportam a tese de que só faz sentido você olhar isso de 5 anos até 10, 20, 30 anos. No longo prazo, a correlação é praticamente zero. Bom, e um outro artigo que foi importante foi o Gray e Vogel, que pegaram esse conceito de métrica ciclicamente ajustada e expandiram para outras métricas, não só o CAPE. Na verdade, o CAPE é o Cyclical Adjusted PE, né? Que o PE provavelmente o indicador mais utilizado, mas eles tentaram ampliar isso até por conta de artigos anteriores debatendo se o book to market é mais efetivo, se o EBITDA, Total Enterprise Value, é mais efetivo. Bom, então basicamente foi isso. A gente quis estudar essa relação, se existe a relação, certo, entre um indicador, o valor de um indicador hoje e o retorno futuro de longo prazo, no nosso caso 10 anos. E uma ferramenta diferente da literatura que a gente resolveu usar foram as redes neurais. As redes neurais têm se mostrado bastante promissoras, principalmente com a melhoria do hardware nos últimos anos, e a gente resolveu testar isso porque elas trabalham muito bem com situações de não linearidade, dados faltantes, sistemas mais complexos. Então, nosso objetivo foi, basicamente, verificar se existe essa relação e, existindo, ela pode ser melhorada, a predição pode ser melhorada utilizando mais de uma métrica, não só o CAPE, utilizar outras métricas. Bom, basicamente a gente optou por usar 10 anos, como a maioria da literatura, mas
Conforme o Cliff Esnes notou no artigo em 2012, essa escolha por 10 anos é arbitrária. É um período longo, mas 10 anos é arbitrário. Como eu falei, a nossa ideia é remover a tendência de curto prazo. Por exemplo, uma crise de 2007, 2008 distorceu os PIs, porque chegou em certo momento que os preços estavam muito baratos e os earnings estavam mais altos, não tinham caído tanto, não estavam tão depreciados. Então, olhando o longo prazo, a gente consegue remover isso. Bom, e os artigos do Keimlin, do Clement e do Faber, eles, como eu falei, eles encontraram essa correlação em países diferentes. Países emergentes, com mercado acionário relativamente novo, países desenvolvidos, por exemplo, Estados Unidos, é possível encontrar alguns dados desde 1871, então é um país com mercado acionário mais desenvolvido, e mesmo assim a correlação estava presente em todos eles. Os patamares mudam. Por exemplo, países emergentes com mercado mais novo podem não ter encontrado o nível de CAPE, por exemplo, dos Estados Unidos em 2002, na casa de 40, 50, do Japão, que bateu 100, mas essa relação do retorno existe. Bom, em termos de metodologia, foi utilizado o terminal Bloomberg para baixar séries de dados, tanto dos índices de ações, quanto dos índices de preços oficiais dos países, quanto dos indicadores de price earnings, dividend yield, para encontrar uma fonte padronizada. Então, todos são de lá. Basicamente, como a gente está falando de olhar 10 anos para o passado e depois encontrar 10 anos no futuro de retorno, seria ideal que a gente tivesse 20 anos de dados, pelo menos, de cada país. Então, qualquer país com 20 anos, menos de 20 anos de dados, foi removido. Nisso, a gente começou com uma lista de 51 países, que, após esses filtros, foram reduzidos para 17. Mas, mesmo assim, eles têm grande relevância globalmente. Em setembro de 2020, o MSCI All Countries Weighted Index, os países que a gente escolheu representavam cerca de 70% da composição. Esse é um índice de ações da MSCI que representa os países globalmente, todos, todos os países relevantes, sem exceção. Então, é uma amostra bastante relevante. Bom, como variáveis independentes, a gente está usando 3 indicadores: o CAPE, que é um indicador já famoso, o CABME, que seria um valor contábil, capitalização de mercado, né, um book to market, que aparece no estudo do Gray e do Vogel, e o índice o dividend price. A nossa intenção era também usar o EBITDA, Total Enterprise Value, ajustado ciclicamente, e o Free Cash Flow, Total Enterprise Value, ajustado ciclicamente. Mas a quantidade de pontos na curva desses dados, desses indicadores, era muito baixa, então a gente não conseguiu utilizar no estudo. E, bom, a variável dependente são os retornos em um período de 10 anos exatamente posterior à data dos indicadores observados, certo? Bom, a gente optou por usar redes neurais, essa questão que eu falei, da não linearidade, parece ser promissora nesses tratamentos, mas, assim, não tem nenhum julgamento de valor aqui em relação a ser melhor ou pior que outro tratamento utilizado. É só uma questão de... tem se mostrado promissora, vamos testar se também funciona, se é relevante. Bom, as redes tinham uma camada de entrada, uma camada de saída e 4 camadas escondidas com 50 neurônios cada, dropout, para evitar overfitting dos dados de treinamento. O ativador é o Relo, um ativador simples, mas extremamente eficiente, e a amostra total, 75% foi utilizada para treinamento da rede neural e 25% para validação do treinamento. Bom, na validação, foi isso aqui que nós obtivemos. Na verdade, as redes foram divididas da seguinte forma. Foi feita uma rede neural para países
desenvolvidos, uma rede neural para países emergentes e uma rede global. No caso desses gráficos aqui, não tem uma rede global porque a diferença, o que eu falei lá no começo, de países emergentes com mercado mais recente, organizado mais recentemente, às vezes não chegaram a determinados níveis. Então, ficou meio heterogêneo isso aqui. Por isso a gente mostrou só dessa forma. Mas dá para ver que entre os países, em cada gráfico, existe uma relação entre os indicadores, uma relação negativa no caso do CAPE, uma relação positiva no CABM e no CADP, e ela é aparentemente logarítmica, ela é não linear. Aqui a gente tem os retornos previstos e os retornos realizados. Assim, graficamente a gente não pode inferir muita coisa formalmente, mas dá para ver que os retornos ficaram relativamente próximos. Os erros quadrados médios, na comparação, eles ficaram muito bons. No caso assim, no caso global, ele é um pouquinho mais complicado, porque acaba tendo uma falta de homogeneidade nos dados. E, aparentemente, a rede neural teve um pouquinho de trabalho em lidar com isso. Mas os resultados são bem satisfatórios. Aqui, para testar a hipótese do uso de uma, duas ou três variáveis, foi feito o teste só selecionando 2 a 2 das variáveis independentes. Houve uma melhora no caso dos países desenvolvidos e no caso dos países emergentes, mas é uma melhora muito pouco significativa. No caso global, inclusive, houve uma piora. O que a gente acredita que seja possível melhorar, talvez, colocando o caso dos 4 ou 5 indicadores, mas o resultado já é muito positivo com duas, já seria muito positivo com 2 variáveis, e tem uma questão também de o quanto você polui colocando muitas mais variáveis. Então, não houvesse uma melhora considerável, a gente considera no caso de 2 para 3 variáveis. Bom, estatisticamente, os modelos se mostraram significativos, os 3 modelos. Foi feito o teste de Kolmogorov-Smirnov para os 3 modelos, eles não apresentam normalidade, mas o teste de Levene foi positivo, homogeneidade, e o Mann-Whitney, que seria a versão não paramétrica do teste T, eles apresentaram medianas iguais. Só para concluir, bom, o que a gente encontrou foi uma relação negativa no caso do CAPE, positiva no caso dos outros 2 indicadores, entre os valores atuais das métricas e os retornos futuros no longo prazo. De novo, frisando, no longo prazo, no curto prazo, a gente não testou isso, porque fugia do escopo do que a gente queria mostrar, mas a literatura existente já mostra que a correlação é praticamente 0. E, bom, as redes neurais se mostraram boas para analisar esse problema. Lógico, aumentando a série de dados, que é uma das questões que a gente deixa lá nas considerações finais, que seria interessante para um estudo posterior. Aumentando a série de dados, seria possível melhorar o resultado, talvez olhar só globalmente, só um gráfico, um modelo global, porque como a gente vê o mesmo comportamento em tudo, talvez a rede seria capaz de trabalhar com diferentes níveis. E bom, com uma série maior seria possível testar outras métricas. Inclusive, o Gray e Vogel fizeram um artigo em 2012 que eles defendiam o EBITDA, Total Enterprise Value, como a melhor métrica. A gente não pôde testar essa, então seria legal poder testar outras métricas. Bom, é isso, basicamente. Eu espero ter sido claro, correndo um pouquinho. Obrigado pela atenção de todo mundo. Obrigada, Felipe, por sua apresentação. Foi claro, sim, pelo menos para mim. Ficou bem claro, já conheço o texto também. Eu vou trazer também algumas contribuições, né? Algumas coisas que eu
fui analisando, e aí você analisa a pertinência com a professora, tá bom? Então, o resumo, eu pensei assim, a ideia de começar o resumo já pelo objetivo, sabe? Tinha uma frase, assim, aí eu imaginei puxar esse objetivo aqui para o iniciozinho, tentar, para que a gente tenha até espaço para uma descrição um pouco mais detalhada da metodologia, né? Das contribuições do estudo e, assim, os resultados que realmente você traz e que são bem importantes, né? Parabenizo você, Felipe, pelo trabalho, achei, assim, coloquei aqui, achei o tema bastante interessante, né? O texto muito bem organizado, o referencial teórico rico, a redação muito clara, né? Eu sei que esses elementos já são uma prévia lá na avaliação para que você estivesse aqui hoje, mas eu entendo que vale a pena a gente sempre, né, elogiar o que é bom. A contextualização, né, se traz os elementos. Na introdução, é aquela coisa da ideia, eu achei, assim, a minha opinião, um pouquinho longa, sabe? Tentar dar uma enxugada e colocar aquela ideia do problema, objetivo, metodologia, justificativas, contribuições e resultados, um pouquinho sumariamente, né? E as sessões do estudo. O referencial, assim, uma sugestão também, de se começar com o título, porque a gente fica meio que, assim, perdido no que vai ser abordado. Claro que a gente sabe o tema, né? Mas é tão bom quando a gente tem essa indicação, em vez de a gente tratar, assim, o conteúdo é o referencial teórico, né? Não tratar o conteúdo, mas tentar trazer o tema, né? Assim, você trouxe num texto só, mas isso também é só uma opinião minha. Eu gosto bastante, assim, dessa subdivisão de sessões, porque você traz estudos anteriores, que podia ser uma sessão e apresentar essa ideia para o leitor, ele iria se situar melhor no texto, né? Uma ideia também de trazer eu senti falta em ambos estudos, por sinal, eu acho que eu não falei isso para a Renata, de trazer lá no iniciozinho uma discussão que traga essa relevância do tema, atrelar ele de uma maneira crítica ao contexto atual, né? E como você, na sua fala, isso é muito claro, na sua apresentação. Também a conexão, né, dessas ideias, entre as ideias que fundamentam o texto, os autores, essa discussão. A metodologia bastante detalhada, né, ela é ampla, né, senti falta de algumas coisas e em algum momento eu me perdi um pouquinho na questão da ideia de amostra e da população, entende? Eu fiquei meio, na hora da uma parte da leitura na metodologia, eu não estou com o texto aqui exatamente e um pouquinho mais rápido, né, por causa do nosso tempo. Assim, no tópico 4, você abre uma sessão e não faz comentário, a gente evitar, bota lá a análise de dados, né, e a gente começar, deixa eu ver aqui mais, porque estou tentando fazer um resumo, em relação à amostra, e a escolha do método que você falou agora, ficou bem claro agora, porque eu pensei, por que ele não usou um outro tipo de regressão, né, por que ele escolheu redes neurais e tal, mas você falou na apresentação. A questão de previsibilidade, né? Países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Eu também senti falta dessa discussão lá, quando você traz, né, as informações. Deixa eu ver aqui mais aqui. Sim, a quantidade dessas interações neurais também, que curiosa, né? E assim, as figuras. Eu sei que é preciso demonstrar os gráficos, né? Mas, assim, se a gente tivesse um mecanismo de como conseguir, fazendo os comentários, né? Após as figuras e as tabelas que aparecem, de uma forma geral, estou colocando, para que a gente não tivesse, já pensando na sua publicação, aquela imagem em uma página, por exemplo, entende? E a gente tentando conversar, trazendo o leitor para o texto, colocando aspectos críticos, mostrando, fazendo aquela interação maior nesse diálogo entre o texto, né, a imagem e o leitor, né, buscando a teoria que você traz lá, né, eu senti um pouco dessa... E isso traria mais criticidade também, certo. Resultado. Basicamente, em relação à conclusão, eu vi lá que você coloca até as limitações direitinho, né?
se você olhando para essa parte dos resultados, que se você já vai trazendo essas interações aí de um potencial ainda mais crítico ao texto, isso também já vai se refletir lá, tem um resumo de tudo que aconteceu, mas é importante a gente deixar essa marca forte da contribuição e da qualidade que o seu trabalho tem, tá bom? Então, eu estou tentando ser mais rapidinho possível, tá? Para deixar também que os outros colegas possam colocar. E parabéns a ti, parabéns à professora Tatiana. Eu sou a professora Iracema, da Universidade Estadual de Feira de Santana, aqui na Bahia, né? E no início eu comecei logo, vi que tinha 1 minuto de atraso, eu já fui logo, vamos falar. Tá bom? E agradeço por ter a oportunidade de estar aqui com vocês. A palavra agora é de todos que estão na sala. Quem quiser fazer alguma pergunta, professor Moacir, ok? É isso? Isso. Bom, parabéns aí, Felipe e Tatiana, pelo trabalho. Gostei bastante da ideia. Eu gosto muito de redes neurais, só que eu tive trauma quando eu fiz doutorado, porque o professor mandava fazer esses troços aí no lápis e na caneta, isso me deixava revoltado, né? Mas tudo bem. E aí, mas assim, eu acho legal. Algumas coisas que eu acho interessante, tá? Só para contribuir bem rapidamente. As figuras 2 de vocês, A, B e C, vocês não tentaram, talvez se vocês fizessem ao invés dos pontos por observação e retornos anualizados, se vocês botassem no eixo X e no Y os retornos previstos e realizados, a tendência é que eles talvez ficasse a visualização mais interessante, tá? Eu acho que talvez, em vez né, eu acho que fica mais alinhado, que a ideia é que ela teria que ser aquela linha, né? Ou seja, teria que ser linearmente ajustado. Então, acho que fica legal de visualizar isso, tá? Na minha visão. Outra coisa, em redes neurais, a gente costuma fazer o treinamento, pelo que eu entendi, vocês pegaram todos os países, né? Daí separaram só emergentes, não emergentes e totais. Vocês chegaram a fazer, por exemplo, o teste tirando um país, porque assim, geralmente, para a gente calibrar o grupo, né? A gente tira um grupo de treinamento e um grupo de teste, né? Ou seja, de verificação. Então, por exemplo, eu pego emergentes, tiro o Brasil, aí rodo com todo, né? Faço o ajuste da rede e depois testo os resultados para o Brasil. Vocês chegaram a fazer isso? Não. A gente só tirou, no caso, uma variável, uma métrica, e no treinamento da rede neural, ele faz uma seleção aleatória, né, dos países, o que usa para treinamento. Então, cada vez que eu rodava a rede, era um conjunto de dados diferentes, mas ele não seleciona um país para tirar ou um país para entrar. Okay. Que talvez a minha ideia era talvez se o modelo, né, se o modelo é robusto o suficiente para todos os países, e daí às vezes é mais interessante esse erro da previsão para se ele não está no grupo de treinamento e aí verificar isso, mas Moacir, acho que é uma coisa para testar, Felipe. Sim. E aí, só para fechar, eu acho que dos erros médios, tá? Uma coisa que vocês talvez possam adaptar, eu vou chamar de adaptar, mas eu acho que não é só adaptar, mas por exemplo, na ideia do R quadrado na regressão, ela é basicamente vocês pegarem o erro que consegue explicar dividido pelo erro total, certo? O somatório total dos erros explicados. Aqui dá para fazer a mesma coisa, porque vocês têm o erro, a soma dos resíduos, né? A variação não explicada, que é a variação total, e vocês têm a variação não explicada, que é o resíduo ao quadrado, por exemplo. E aí talvez vocês possam usar para ter parâmetros para saber qual é o modelo que melhor explicou, porque assim, querendo ou não, nos dados para todos os países, indiferente se é emergente ou não, tu tem um volume maior de informação. Talvez isso é isso que está provocando esse erro médio um pouco maior. Então, eu acho que talvez trazer um pouco essa ideia do R quadrado pode ajudar o estudo de vocês. Parabéns pelo estudo e desculpa aí se eu extrapolei o tempo.
Não, está Concordo dentro do também. tempo. A emoção Acho é que que fica pode mais cair a qualquer comparável. momento. A Eu quero emoção é só... agradecer Uhum. as observações, eu anotei tudo aqui. A nossa ideia é levar para um periódico nacional, então anotei aqui para a gente trabalhar em cima disso. Muito obrigado. Só antes que caia a sessão, Iracema, eu queria aproveitar para parabenizar o Felipe, porque esse artigo é derivado do TCC dele, né, da graduação em Ciências Bacana. Contábeis, e ele fez um trabalho muito além de um TCC e Aham. foi um excelente orientando. Então, Felipe, parabéns. O próximo passo é enviar para um periódico e você tem uma carreira na academia, com certeza, se você quiser, tá bom? Muito obrigado. Parabéns, parabéns. Se eu fui um excelente orientando, é porque eu tive uma excelente orientadora também. Obrigada, Concordo, fico Felipe, feliz, a Felipe, fama mas o dela. mérito é todo seu. Você fez um excelente trabalho, de verdade. Parabéns. A Tiana é modesta, aí eu concordo com o Felipe. Gente, eu quero agradecer a todos vocês, tá bom? Parabéns a Felipe, parabéns também a Renata, não é? Os trabalhos excelentes, foi um prazer Rita. revê-los, viu? Rita. Um abraço muito grande para vocês e a gente vai Obrigada. encerrando que vamos cair. Parabéns, Obrigada a Felipe. todos. Até mais. Parabéns. Parabéns. Um beijo, Obrigada. Iracema. Obrigada. Beijo, Até mais. saudade. Tchau, Felipe. Tudo de bom. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, Tchau. tchau.